nós falamos sobre o fato de que Deus quer falar com você, pessoalmente, não por terceiros, mas pessoalmente. Hoje, em especial, eu quero falar da forma como Ele fala por terceiros. E é claro que eu quero que você não perca a semana que vem, mas assista a semana passada, porque se você não compreender o que eu falei semana passada, você perde parte, porque eu não vou repetir, né? Semana passada nós falamos sobre formas como Deus fala, que você não deve fazer delas um padrão. Existem formas que Deus fala com você, que se você fizer disso um monumento, ou seja, Deus fala assim, 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 você vai estar muito encrencado. Essas formas da semana passada. Nós falamos sobre as 3 coisas que Deus sempre fala com todas as pessoas. Existem 3 assuntos que quando Deus decide falar com alguém, é sempre um desses 3. E um deles é direção. E aí eu falei para você que Deus, Ele, ainda que te direcione pessoalmente, nem sempre Ele vai te direcionar. Aliás, eu fujo de pessoas que dizem o tempo todo do que Deus me mandou fazer. Porque se você não ouve a voz de Deus, você será facilmente manipulado por pessoas. Acredite no que eu estou falando. Acredite. Sabe que teve muita gente da igreja que, e quando eu falo isso, eu falo com consciência de que você sabe que eu não sou um cessacionista, eu não sou contra os dons espirituais, pelo contrário, eu sou totalmente aberto e apoiador dos dons, desde que eles aconteçam com julgamento. Claro, eu não estou incentivando a igreja a virar um bando de juiz, mas é importante que por exemplo, ontem nós estávamos numa reunião, e é interessante que Deus usou alguns irmãos para falarem, e é interessante o tanto de pessoas que Deus usa para falar em profecia, ou em revelação, que muitas vezes a revelação está junto com a profecia, mas não é obrigatoriamente a profecia, e a pessoa ela está falando coisa que não é de Deus, daqui a pouco ela entra no que é de Deus. Por exemplo, a pessoa fala o seguinte, olha o que falaram, Deus ontem falou na casa, é inegável, Deus falou, mas o profeta, quem entende de profecia, quem entende da palavra, sabe que tem coisa que não é Deus. A pessoa dá 5 minutos ali 2 segundos de, pega ali e a pessoa, olha como eu desci o fogo, ninguém precisou pregar, só pelo louvor. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, Deus nunca vai falar algo contra a palavra dele. Aí daqui a pouco a pessoa larga a carne e entra no que Deus está falando. É aquele vídeo que está viralizando aí de um humorista crente, que o anjo aparece e fala, meu filho, fala para minha filha que eu estou dando vitória para ela. Minha filha, Deus está falando, estou te dando vitória. E aí ele acaba. Aí o profeta fala, e te digo mais, o anjo, eu não falei nada disso, né? Então eu sou totalmente favorável, mais do que nunca a igreja precisa dos dons. A igreja que não tem os dons está fadada ao fracasso. A igreja, ela tem que receber os dons. Porém, se os dons não forem corretamente usados, vai causar um dano. Por exemplo, hoje nós vamos lançar o Projetando. O Projetando é um sacrifício autofinanceiro. Agora, você nunca verá eu dizendo para alguém, Deus me mandou te dizer que você tem que fazer um voto de R$2.200 ou de R$2.600. Você nunca vai ver eu fazendo isso. Por quê? Porque, sinceramente, por experiência, eu não acredito que Deus faz isso. Eu acredito que quando Deus fala diretamente com alguém, Deus usa alguém para confirmar. E às vezes Deus pode me usar dizendo, Deus está confirmando para alguém aqui que está passando isso, isso e isso, que você tem que fazer. Então, se nós não tomarmos cuidado, a gente não vai compreender que aprender a ouvir a voz de Deus é a essência da nossa vida. Porque nós vivemos pela fé e não por vista. Dessa forma, como é que nós podemos viver corretamente se não conhecemos a voz de Deus corretamente? Pare e pense nisso. Mais uma vez, essa é uma série que eu estou dando e estou abordando ela de uma forma bem diferente das outras.
eu estou fazendo com muito mais calma, muito mais tranquilidade, porque se você não aprender isso aqui, tu vai dar com os burros na água. Lembre, dentro da igreja, meu irmão, tem muita gente boa, só que em toda pessoa boa tem um pouquinho de ruindade, e às vezes alguém vai te manipular, porque você não ouve a voz de Deus. Então cuidado para que você cada vez mais consiga dizer e identificar se é Deus que está falando com você ou não. Nós falamos semana passada de uma coisa muito importante, que é que Deus não vai ficar te dando direção o tempo todo, porque para isso Ele te deu a Bíblia. E aí semana passada eu falei qual que é a diferença entre a forma que Deus fala com você e a forma como a Bíblia fala com você. Claro que Deus fala pela Bíblia, sim, mas existem coisas que Deus vai falar diretamente com você que não estão na Bíblia, em detalhe, mas estão de forma geral, não é? É aquele exemplo que eu te dei. Eu acho estupidez, com todo respeito, eu acho estupidez, porque a pessoa pergunta assim: estou namorando uma pessoa não crente, posso casar com ela? Ô meu irmão, você dizendo que está orando para saber se pode casar com alguém que não é crente, a Bíblia já responde sobre isso aí. Agora, quando você tem duas boas opções, lá na Bíblia não vai estar escrito o nome da pessoa, não. E fulano vai casar com Beltrano, ou com Beltrana, né, irmão? Vamos deixar melhor. E fulano vai casar com Beltrano. Não dá. É aí onde a voz de Deus entra, nos detalhes que a Bíblia não apresenta. Deus não quer que você fique o tempo todo ouvindo Ele, no sentido de direção. Porém, Ele quer falar com você todo dia, ok? Só para que você lembre disso, diga para alguém que está do teu lado: eu sou uma ovelha. Agora diga para outra pessoa: é por isso que eu cheiro assim. Alguém falou: é verdade, é verdade. Pense nisso comigo. A maior verdade que você ouviu semana passada é: ouvir Deus não é uma habilidade que você alcança, é uma habilidade que você recebe. Nenhum esforço seu pode te fazer ouvir a voz de Deus. É uma habilidade que você recebe imediatamente quando você nasce de novo. Porém, muitas pessoas não acreditam nisso. Todo crente, em algum momento, vai ouvir Deus falar com ele, se não todo momento. Porque, mais uma vez eu te disse, Deus fala com você todo dia. Ele não fala todo dia diretivamente, ou direcionalmente, melhor colocando. Ele não vai falar todo dia para você, tipo assim, bom, talvez você não viu, mas tem gente, bom, que é o seguinte: Deus fala com ele todo dia sobre o que ele tem que fazer. Não, hoje Deus me mandou usar rosa. Hoje Deus me mandou não colocar sal na comida. Hoje Deus me mandou não comer tal comida. Irmão, isso é babaquice. Isso é babaquice. Estou falando de Deus falar com você diretamente, a voz dele. Não estou falando pela Bíblia. Não estou falando isso, senão você vai se confundir. Muita gente quer vir na igreja, ouça isso, e ele quer que a gente dê respostas fáceis, pastor Crimério, porque tem gente que não sabe que crente tem que viver uma vida equilibrada, e se é extremista quer dizer não pode ou pode. Aí quando eu falo que pode e não pode, ele fica perdido. Mas peraí, pode ou não pode? É os dois. É uma vida com Deus que vai te dizendo que pode ou não pode. Deus vai falar com você todo dia, sim, mas direcionalmente, o que fazer? Pelo amor de Deus, não, irmão. Para isso Ele já te deu a Bíblia. Para isso Ele já te deu, já formas. Por quê? Porque Deus, Ele quer ocupar o tempo que você tem, falando com você as outras duas coisas, consolo e revelação. Então, todo dia Deus vai poder consolar você ou revelar para você. Há fases na sua vida que você ouve Deus direcionalmente com muito mais frequência. Porém, se nós formos contar quantas vezes Deus falou com Abraão, dando para ele uma direção, lembre que ele disse: Abraão, sai da tua casa e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele falou, parou de falar, quando ele voltou a falar foi 3 anos depois. E aí eu te falei uma coisa importante: por que ele ficou 3 anos sem ouvir a voz de Deus? E aí você ouviu aquilo, né? Que eu te falei sobre o caso de Ló. Hoje, depois que você já entendeu que Deus quer falar com você,
Ele quer ter um relacionamento íntimo com você, de falar diretamente no seu coração o que você tem que fazer. Eu quero que você entenda, anote, o tema de hoje: por que Deus quer falar com você? Eu já te disse que Ele quer, já te disse o que Ele vai falar, mas eu quero ir um pouco mais além dentro disso. Por que Ele quer falar com você? Por quê? João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. No Evangelho de João também Jesus disse: se vocês ouvem a minha voz é porque eu sou o pastor, vocês são minha ovelha, mas porque vocês não são minha ovelha, vocês não me ouvem. Jesus deixa claro: quem me ouve é minha ovelha, não tem como a minha ovelha não me ouvir. Toda ovelha ouve. A ovelha de 2 minutos ouve, a ovelha de 20 anos ouve, a ovelha há 5 meses ouve, a ovelha há 50 anos ouve. O problema é que alguns não sabem ainda discernir, e aí tem aquele povo idiota que acha que tempo de andança com Deus resume em intimidade. Intimidade, se você lembra que eu falei, não é fruto de anos e de convivência, é fruto de intimidade. Intimidade é fruto de intimidade? Sim. Intimidade é fruto de intimidade e não de convivência. Você pode andar do lado de alguém 50 anos e ainda não conhecer essa pessoa. Você pode dormir na cama com uma pessoa por 50 anos e ainda não conhecer ela. Eu já vi divórcio de pessoas que se separaram, pessoas que se separaram depois de 50 anos. Sabe, eu não entendo esse povo maluco, meu irmão. Aguentou 50 anos esse Satanás, por que não aguentar até mais um pouquinho? Já está morrendo já, é um infeliz. Aí depois de 50 anos larga por quê? Não, ele tinha um segredo de mim, e normalmente o segredo não é um amante ou uma amante, era outra coisa. Aí ele tinha um segredo de mim. Então, intimidade não é fruto de convivência. Intimidade é fruto de intimidade. O que é intimidade? É o quanto eu me abro, é o quanto eu me permito ser penetrado, é o quanto eu permito você penetrar na minha particularidade, na minha privacidade. A forma como você começa o seu dia, começa as coisas no seu dia e termina o seu dia, tem tudo a ver com o quanto você vai conseguir ouvir Deus. Acho que você devia ter notado. A forma como você começa o seu dia, começa as coisas no seu dia e termina o seu dia, tem tudo a ver com o quanto você vai ter intimidade com Deus. Eu não estou te falando, pelo amor de Deus, para você ficar 20 minutos orando no teu trabalho, porque, meu irmão, teu patrão vai te mandar embora se você ficar 20 minutos orando. Para de ser religioso. Só estou te dizendo que, quando você chegar lá, pelo santo amor de Jesus, ore. Vá para o banheiro, se tranque lá, sente na privada, passa um papel na privada, senta lá. Se não puder, fecha o olho e ora. Se não puder, ora de olho aberto, mas ora. Ora. Biblicamente falando, a forma correta de orar é olhando para o céu. Então, ore. A gente fecha por uma simples questão, mantém o nosso foco, não traz distração. Mas você pode orar em todo quanto é momento. Por isso que muita gente não gosta de orar. Porque muita gente foi ensinada de forma religiosa. Dobra o joelho e ora. E eu acredito que tem uma séria importância no dobrar o joelho. É um sinal de rendição. Quebra o teu orgulho. Né? Vai mostrando para você mesmo que você é pequenininho. É uma formiguinha perto de Deus. Mas você precisa decidir começar o dia. Porque devocional é o café da manhã dos vencedores. Devocional é o café da manhã dos vencedores. Aliás, eu vou te dizer uma coisa, eu quero que você pense comigo. Por que a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores? Pare e pense nisso comigo. Quer dizer que existe então o nível vencedor e mais do que vencedor? Não. Pare e pense nisso comigo. O vencedor só é vencedor porque venceu um obstáculo. O vencedor só é vencedor porque chegou no fim da linha. O vencedor só é vencedor porque alcançou um determinado troféu depois de ter vencido uma disputa.
Se em Cristo nós somos mais do que vencedores, entenda que não é que nós somos além do que vencedores, é que o que nós temos em Cristo vai além da lógica humana. Em Cristo nós temos a vitória antes mesmo de começarmos a batalha. Deus fala para você que vai te dar algo que você sequer começou a lutar para ter, você já é mais do que vencedor. Ele fala para você, vai e possua a terra que eu já te dei, não que eu te darei. Eu já te dei, você já é mais do que vencedor, nem precisou cruzar a linha de chegada, mas já é mais do que vencedor. Agora, quando você ora e vive uma vida em comunhão com Deus, a cada dia mais você vai aumentando o nível de mais do que vencedor. Por quê? Porque Deus vai começando a falar coisas para você, e Deus vai começando a te direcionar, e você vai começando a andar com tanta confiança que você ainda não alcançou a vitória, mas já alcançou. Você ainda não recebeu, mas já recebeu. Você se sente na posse, você se sente garantido, você se sente já possuindo, e você ainda nem tocou no milagre, ainda nem assinou o milagre, ainda nem pagou o milagre, mas você já está andando como se você já tivesse feito tudo isso. O que você é? Você é mais do que vencedor. É uma categoria tão acima que somente uma pessoa que vive de intimidade com Deus consegue entender isso. Como você consegue orar e Deus te dá a garantia de que Ele já fez, e Ele ainda não fez, mas Ele já fez. Ele ainda não materializou, Ele só liberou a palavra para o que Ele vai fazer. O salmista diz, se uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. Significa que tudo que Deus fala, você ouve duas vezes, no céu e ecoando na terra. Não entendeu? Anote. O salmista disse, uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. Como que você fala uma vez e ouve duas? Quando você tem eco. Deus fala uma vez no céu, e a segunda vez é quando você ouve se materializando o que Ele falou. Então Deus, para alguns de vocês, falou 5 anos atrás, seja curado, e a palavra está se materializando agora. Para alguns de vocês, Deus falou meses atrás, seja liberto, e a palavra está se materializando agora. Então tudo que você tem que entender é que Deus não está preso em algo chamado espaço-tempo. Deus está fora disso. Então o que Deus fala hoje, Deus pode muito bem cumprir daqui a 30 anos, mas Ele cumpre. Por quê? Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. O poder pertence ao Senhor. Ouvir a voz de Deus não é algo que você faz, é alguém que você é. Essa é a frase mais importante. Eu gosto de frases. Quem está aqui já está há muito tempo comigo sabe, eu formulo frases. Deus me deu graça para formular frases. Eu sou bom em formular frases, porque frases carregam princípios. Se você entende uma frase, você sempre vai levar uma verdade para você, com você para o resto da vida. Então diga para alguém que está do seu lado, ouvir Deus não é alguém, diga, ouvir Deus não é algo que você faz, é alguém que você é. Você não pode fazer nada para ouvir a voz de Deus, a não ser nascer de novo. Se você nasceu de novo, a única coisa que você pode fazer é melhorar como você ouve, porque Ele fala. Ele fala. Você está achando que Ele não está falando, Ele está falando. É que talvez o que Ele está falando não é o que você quer ouvir. E aí fica aquele bando de gente, ai pastor, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Pelo amor de Deus, eu não estou falando que você é essa pessoa, estou só te dando um exemplo. E aí você ora pela pessoa, e aí daqui a pouco ele pede oração para mais 30. E irmão, desculpe, eu não quero ofender aqui ninguém, mas eu começo a ficar em dúvida do teu relacionamento com Deus quando você precisa que todo mundo ore por você. Eu não estou falando para você não contar com a oração de ninguém. Conte com a oração de alguém. Mas do que adianta alguém orar por você se você não está orando por você mesmo? E normalmente, pessoas que vivem pedindo demais oração, são pessoas que estão tentando achar uma oração que vai se encaixar com o que ele quer ouvir, para ele ter álibi para fazer o que quer. E falar, mas eu fui fulano, e fulano orou por mim, e Deus falou, mas os outros 119 não falaram isso. É que você pegou um carnal, que falou, eu vejo, está vendo nada, cala a boca. Eu sinto, é gases, você não está sentindo nada, calado. Eu estou vendo, eita, tem, estou vendo, não está vendo nada.
Está vendo nada. Deus, irmão, não é um ser místico. Vamos parar de criar misticismo para ouvir Deus. Eu queria que você entendesse isso. Deus não é um ser místico. Vamos parar de criar misticismo para ouvir Deus. Não, se Deus for falar comigo, vai aparecer um anjo, eu não senti um arrepio. Eu digo, cala a boca, você quer um arrepio? Põe a mão na tomada, com o dedo molhado. Aí sente arrepio. Fica esse povo que vive em monte, não quem sobe no monte. Minha esposa sobe no monte, eu subo no monte, mas esse povo que não sai de lá, não tem um pastor para chamar de seu. Não, eu não senti um arrepio, eu não vi brilhar, e se eu não vi brilhar grama, Deus não falou comigo. E se eu não senti o arcanjo, e se eu não senti a asa dele passando em cima de mim, não ouvi Deus. E às vezes Deus está falando com você através do teu filho. Não é? Então Deus quer falar diretamente com você, Ele garante que você vai ter tudo que você precisa para aumentar a capacidade de discernir a voz dEle, porém, lembre que, se você sabe que toda ovelha ouve a voz de Deus, você tem que entender que existem 4 coisas que Deus não quer que você sofra, por isso que Ele quer falar com você. 4, primeiro, Deus quer falar com você para que você não escolha errado, e atrase a sua vida em anos. Se você ouvir a voz errada, meu irmão, você vai atrasar a tua vida em anos. Segundo, Deus quer que você ouça a voz dEle para que você não sofra perdas de grande dano. Eu já perdi muito dinheiro, muito. Eu acho que esses dias eu parei para pensar, se eu fosse somar todo o dinheiro que eu perdi, porque Deus falou comigo e eu não ouvi, porque eu falei, a voz de Deus normalmente é aquela voz baixinha que fala lá no fundo. Se eu fosse contar toda vez que Deus falou comigo sobre algo, meu irmão, eu tinha brincando aí hoje na minha conta, investido pouco mais de 1 milhão. Pouco mais, não chegava a dar 1 milhão em cima, mas passava. Agora pense no quanto de dinheiro que você perdeu, porque Deus falou baixinho com você, sobre alguém, sobre um lugar, sobre uma empresa, não é? Terceiro, e esse para mim é o mais importante, Deus não quer, olha, o Deus quer que você ouça a voz dEle, para que você não sofra danos físicos. Eu vou dar esse exemplo de mim, vou dar esse exemplo, até mesmo porque tem pessoa que pergunta, e eu tenho que dar exemplo de mim. Eu acredito puramente que se você não serve para exemplificar a palavra, você não serve para ensinar ela. 2 anos atrás, uma pessoa me disse uma palavra complicadíssima. Ontem eu mandei mensagem para minha esposa, hoje eu recebi cura. Agora eu vou voltar para 25 quilos mais magro. Uma pessoa no teu ouvido pode te trazer uma palavra que te causa ansiedade e estresse de tal forma que, se você não souber discernir a Deus, e olhe bem para mim, porque se isso é capaz de acontecer com o teu pastor, não pense que isso não acontece com você. Uma pessoa na tua vida pode causar uma palavra, e isso acabar sendo consequência de um tumor, de um nódulo, ganha de peso, tireoide alterada, testosterona alterada, tudo alterado. E você nunca vai conseguir recuperar a saúde que você perdeu enquanto você não se libertar dessa voz e ter certeza de que você ouviu a voz do diabo. Ontem, graças a Deus, eu tive um momento sozinho com o meu pastor. E Deus falou para mim, Deus me lembrou de volta que aquela pessoa que me ama e quem eu amo, me falou, era uma palavra do diabo, que há 2 anos me colocou numa paranoia física. Então pense, se você não ouvir direito a voz de Deus, você vai ter uma perda de saúde muito complicada. Alguns de vocês, Deus precisa te lembrar que a ameaça que estão falando no teu ouvido é a voz de Jezabel. E Jezabel é uma mentirosa, porque se ela quisesse ter te matado, ela já tinha. Mulher que matou, meu irmão, a mulher que matou tantos, como é que ela não conseguiria matar um? Quarto, Deus quer que você ouça a voz dele para que você não seja manipulado. Ok? Agora, 3 razões porque Deus quer falar conosco. 3.
Existem 3 tipos de conversa que Deus tem conosco. Primeiro, Ele fala conosco para nos direcionar, nos consolar e nos revelar. Ok. Em cada uma dessas formas, Deus fala com você de uma maneira diferente. Se Ele fala com você de uma maneira diferente, você tem que responder de uma maneira diferente. Se Deus vai falar com você 3 tipos de assunto, em cada um deles Ele fala de uma forma diferente, e a sua resposta tem que ser diferente de acordo com a forma como Ele está respondendo. Primeira forma, ou a primeira razão pela qual Deus quer falar com você. A primeira razão envolve a primeira forma. Ele fala conosco como ovelhas para nos guardar. Ele fala conosco como ovelhas para nos guardar. Deixa eu te lembrar que aos olhos de Deus você é ovelha. Ok? Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, não seguem a estranhos. Agora eu pedi para separar alguns vídeos, e eu sei que você vai rir um pouco, não tem problema. Rir não é pecado, rir é uma coisa boa, né? Faz bem para você, faz bem para a sua alma. Só para que você entenda um pouquinho do porquê que Jesus disse que você é ovelha. Ele já sabia que você faria algumas coisas que não precisam ser feitas. Se tiver aí já, pode já soltar. Sabe, quando você entende que Deus tem uma razão para tudo, é só você observar a razão do porquê Ele usou isso como exemplo. E aí você vai compreender: poxa, isso é tão perfeito, isso é tão real, isso é tão comum. Toda vez que você pensa em Jesus falando, o bom pastor em João 10, Ele falando: as ovelhas ouvem minha voz e vão, eu levo elas, elas entram e saem. É importante que você entenda que Jesus está falando de pessoas que nasceram de novo, que têm a sua natureza mudada e ainda assim cometem falhas. Esse eu acho um vídeo engraçado que todo mundo já deve ter visto. Esse eu acho que é pior, porque enfiou a cara onde não deveria enfiar. Sabe, parece estranho, mas eu estou vendo algumas pessoas nesse vídeo. Eu vou ficar quieto, vou fechar os meus olhos para ninguém achar. Mas eu vejo pessoas pela fé nesse vídeo. Eu me vejo nesse vídeo arrancando a cabeça de alguém que se enfiou em áreas que não precisava ter enfiado. E Deus já sabia que você ia fazer isso. Ele falou: bom, você é uma ovelha. Agora esse eu acho mais interessante, porque isso é um rebanho inteiro. Agora veja o que um rebanho inteiro consegue fazer através de um cachorro só. E eles não têm noção que eles são bem maiores do que o cachorro. Se um dia a ovelha soubesse o tamanho que ela é perto do cachorro, nunca você mais ia ver essa cena. É triste isso, porque você vê isso, você não pensa que o cão põe a gente para correr e a gente não tem noção do nosso tamanho juntos. Não, eu quero que você veja, porque é uma razão pela qual ele disse: você é ovelha e eu sou pastor. Então eu sei que se você não confiar no que eu falei, um cachorro só te põe para correr. Um cachorro só, um demônio só, um medo só, um vírusinho só, uma pandemia só, te põe para correr. E você se unisse a tua força comigo, se unisse a tua força com o teu irmão, se todos nós estivéssemos em união, em concordância, a gente colocava o cão para correr, a gente não corria do cão. Agora, é ou não é interessante que Jesus já falou para você que você é ovelha? Obrigado, pode tirar já, pois. Ele já tinha dito para você: você vai enfiar a cara onde não deve. Eu te arranco uma coisa, você entra em outra de novo. E o pior, você não tem noção do tamanho que você é unida. Oh, pelo amor de Deus, irmão, eu fico vendo gente que recebeu vitória, que estava orando para ter. Tem alguém me ouvindo agora que está precisando ouvir isso, Deus está me dizendo. Demorou para alcançar uma vitória. Quando alcança, ele se prende tanto na vitória que deixa de vir na igreja. E o que fez essa pessoa alcançar a vitória foi o poder da união. Aí daqui a pouco o cão está atacando de novo, e essa pessoa, ó, aí volta para cá, aí fica um mês crente, não sai da igreja, fica um mês vindo no culto, aí Deus melhora e ela, ó, se enfia de novo, até que elas vão numa igreja que só vai passar nelas a mão,
vai aliviar elas, e elas ficam entaladas no buraco, não saem do buraco, mas tem alguém que está coçando, tem alguém que está aliviando. E aí quando a gente vem para desentalar alguém que está entalado, a pessoa não quer vir, porque não é isso que eu preciso. Irmão, é isso que você precisa. Se você acha que você não precisa aprender a ouvir a voz de Deus, você está redondamente enganado. Há algumas coisas que nós temos que entender na vida, que tudo Deus já havia predito que nós entenderíamos pelo simples exemplo dele. Não há razão para a gente entender algo errado quando a gente compreende que isso é fruto de Deus. Sabe, toda a palavra foi inspirada por Deus. Ele mesmo disse: você é a ovelha. Davi, um grande salmista, um dos maiores salmistas, ele faz uma declaração de que você é ovelha de uma forma tão inteligente, que inspirado por Deus, ele te diz do que Deus faria ou fará por você, se você seguisse ou começar a segui-lo a partir de hoje. Quando você entende que Deus fala com você como ovelha, você tem que entender que, para cada forma como Deus fala, há uma forma diferente de responder. Então, quando Ele fala como ovelha, Ele espera que você responda a palavra dEle com uma só atitude: siga. Ovelhas não discutem, ovelhas não batem a boca, ovelhas não fiquem, mas me dá um sinal, segue. Fecha a matraca e segue. Ah, mas eu estou na dúvida. Lê a palavra, entenda quem é o pastor e siga. Não fique orando demais por aquilo que você já está na tua frente vendo. Você tem um exemplo de quem é o pastor? Siga. Então, quando Deus começa a falar para você como ovelha, a forma como você deve responder a Deus é simples. Diga para alguém que está do seu lado: segue. Agora, se for para seguir murmurando, é melhor não seguir. Porque obediência só é obediência porque vai contra a tua vontade. Se fosse a favor da tua vontade, se fosse o que você queria, não era obediência, era conveniência. Você não entendeu? Obediência, irmão, só é obediência porque vai contra o que você quer. Se você tivesse que fazer o que você quer, não era obediência, era conveniência. Ele falou para mim fazer, eu já queria fazer mesmo, não é? É igual você está na cozinha, tua esposa pede para você pegar água, e você, por estar conveniente ali, já está ali, já pega e leva. Agora, e se você tivesse deitado e falasse, ela falasse para você: vai lá e pega água. Claro, você é maluco se você não obedecer ela. A falta de água hoje faz você ter falta de outra coisa amanhã. Não faz essa cara para mim que você é o bonzão, você é o gostosão, irmão, que você está lascado. Deus tem que restaurar outra coisa. Tudo bem. Só para a gente entender isso aqui melhor, rapidinho. Olha, anote aí 12 promessas que o salmista faz no Salmo 23. Essas 12 promessas é para quem ouve a voz do pastor e responde como ovelha. 12 promessas que ele te faz. Olha que interessante. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na tradução correta, o correto a ser lido é: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Não é nada, é não me faltará. Ele não me faltará. E não nada me faltará. Por que não me faltará? Porque se você não tiver saúde, se você não tiver dinheiro, se você não tiver amigos, se você não tiver nada, mas tiver Deus, fique em paz, daqui a pouco Ele traz tudo. E isso é bom porque isso entra exatamente em concordância com o que Deus uma vez revelou para o salmista: ainda que eu fizesse a minha cama no inferno, ali tu estás. Ainda que eu suba nas mais altas altitudes, o Senhor está ali. Onde quer que eu esteja, o Senhor está. Ou seja, o Senhor é meu e o Senhor nunca vai me faltar. Eu posso orar e falar com o Senhor numa cama de hospital, no banheiro, tomando banho. A última coisa que eu posso fazer é querer falar com o Senhor na igreja, porque igreja tem que ser reflexo do que você viveu na semana inteira. Eu não posso querer vir calado com Deus a semana inteira e querer abrir a boca e falar com Ele na quarta por 1h30. Está aí a tua vida enrolada. Segundo, deitar-me fazem verdes pastos.
Isso é maravilhoso. Qual que é a primeira promessa que o salmista faz? Para quem segue Deus como ovelha, não discute. Primeiro, anote aí. Primeiro, presença. Presença. Verso 1, ele sempre vai estar com você. Sempre. Ele nunca te faltará. Nunca. Segundo, deitar-me faz em verdes pastos. Veja, pasto é prosperidade material para a ovelha. A ovelha come pasto. Aqui entra uma promessa que muita gente não quer ouvir, porque não tem. E porque não tem, acha que Deus... Porque é fácil você dizer que Deus não quer que você tenha, quando você não consegue obedecer a voz dele ter. Você não consegue obedecer a voz de Deus e não tem? Não tem, você não arrisca, vive preso do medo, não acredita em você mesmo, não dizima na oferta, aí Deus não quer que você prospere financeiramente. Aí vem aquele bando de gente falando, não, porque Deus não quer me dar dinheiro, e Deus não me quer, porque Deus não quer que eu me perca. Mentira, meu irmão, larga a mão de graça. Aí ele fala, deitar-me faz em verdes pastos. Não é eu quem pego o dinheiro, não é eu quem vou para o pasto verdejante, é Ele quem me leva. Se eu ando em obediência à voz de Deus, eu não tenho que ficar orando por uma oportunidade. Deus faz a oportunidade e vem até mim. Eu não tenho que ficar o tempo todo desesperado, eu não tenho que ficar o tempo todo procurando uma porta aberta. Portas abertas vêm até mim, Ele me leva até pastos verdejantes. A tua obrigação é obedecer à voz dEle. A obrigação dEle é te levar a pastos verdejantes, abrir portas de finanças para você, abrir portas de bênçãos materiais para você. Agora, ninguém acredita mais nisso, porque ninguém acredita mais nisso, ninguém dá mais glória, porque você dá glória de acordo com o nível da tua fé naquilo que eu falo. Não é interessante? Tinha um monte de irmãzinha no início, eu estou falando mesmo, que é bom você começar a identificar. Se você não vence aquilo que o diabo colocou no teu coração, você nunca vai começar a andar de acordo com a vontade de Deus para a tua vida. Ele quer que você tenha dinheiro, Ele promete para você bênção material, mas alguma área está acontecendo na tua vida, onde você tem alguma área na tua vida onde você não está obedecendo a voz dEle, porque se Ele é o meu pastor, quer dizer que eu sou ovelha. Se eu sou ovelha, minha função é calar a boca e seguir. Não é questionar. Não, mas por quê? Não, mas o que vai acontecer? E se eu for? E se eu não for? E se eu assinar? E se não assinar? Meu irmão, você não vai conseguir entender tudo. Ele vai te revelar um pouco, eu acredito. Ele vai te revelar muito, eu acredito, mas tudo jamais. Porque se Ele te revelar tudo, para que você vai precisar de fé? Se Ele te falar tudo que vai acontecer se você fizer obedecer a ordem dEle, para que você vai precisar de fé? Segunda promessa que Ele te faz, Deus vai te dar prosperidade material, pastos verdejantes. Agora, olha que interessante, só para você parar pensar nisso. Ele diz, deitar-me, não é eu deito, deitar-me. Porque se Deus te deu pasto verdejante, você tem que aprender a deitar, nem que Ele te force. Tem gente que Deus prosperou financeiramente, e ele não desfruta do que Deus deu. Tem gente que Deus tem prosperado financeiramente, e ele está tão preso em tantas coisas, que ele não consegue desfrutar do que Deus deu. Agora, minha pergunta é, eu nunca fiz essa pergunta, você consegue desfrutar das coisas financeiras que Deus te deu? Ou você não consegue? Ele quer que você deite. Você sabe o quanto que te custou chegar até aqui? Ou você está tão preocupado em acumular, que você vai viver como aquelas pessoas que morrem e têm fortuna, têm um bom dinheiro no banco, não tem uma casa boa para morar, nunca fez uma viagem para fora com a família, nunca levou a família para lugares diferentes, juntou dinheiro para viver uma vida se comportando como um miserável. E ele está falando, deitar-me faz. Em outras palavras, se eu te dei, agora deita e rola. Eu não estou falando para você, sai daí matando o limite do teu cartão de crédito, eu não estou falando isso, viu? Não estou falando, porque tem ouvidos hoje que o Espírito diz a igreja. Não vai tomar emprestado aquilo que tu não tem, mas desfruta. Porque, meu irmão, alguma mulher tinha que estar dando glória a Deus aqui agora. Você está sendo tolo, querendo juntar demais, quando Deus está querendo que você desfrute, porque há uma razão simples. Deus garante que quanto mais paz você tem, física, melhor você produz mentalmente. Aí entra o terceiro e quarto ponto. Qual que é a primeira promessa? Presença. Segunda, prosperidade material. Terceiro, paz. Guia-me mansamente a águas tranquilas. O que é águas tranquilas? Já falei isso já. Ovelhas não bebem em águas agitadas. Por quê? Porque a ovelha, ela tem um peso tão grande na lã, que se ela curvar a cabeça para tomar água,
o peso da lã vai pressionar ela para baixo e ela vai se afogar. Então, para ela ter paz, ela tem que beber água em lugar tranquilo. Por quê? Porque é muito difícil você ter paz quando você tem muita responsabilidade em cima de você. Mas o bom pastor sabe como te dar paz e não comprometer a sua responsabilidade. O bom pastor sabe como não diminuir tua carga horária. Tem gente que olha para mim e pensa, meu Deus, e quem está do lado de fora pensa, deve ser um inferno. Não deve, porque Deus te dá graça de acordo com o problema que você recebe. Então eu tenho graça para lidar com problemas que a maioria não tem. Aí coisas que eu faço me ajudam a dominar a minha paz. Pode me mandar um WhatsApp para quem vai querer falar comigo pessoalmente. Você sabe como é que eu vou agir, você sabe que eu não sou impulsivo, que eu não vou tomar. Me manda um WhatsApp. Coisas assim te fazem compreender o seguinte: Deus vai te ensinar como ter paz, águas tranquilas, se você seguir Ele. Oh meu Deus, eu estou te ajudando quanto líder. Deus vai te ajudar a ter paz se você simplesmente seguir Ele. Ele vai acumular o peso em você, Ele vai dar mais responsabilidade para você, mas não quer dizer que Ele vai fazer você viver uma vida louca. Por quê? Porque Ele tem passos verdejantes para te dar, Ele tem finanças para melhorar na tua vida, Ele tem uma vida melhor para te proporcionar, para compensar o estresse que você passa na semana inteira. Eu estou ok, tudo bom. Se você não crê nisso, azar é teu, o problema é teu. Mas eu sei do Deus que ainda compensa você numa área por outra que você não tem. E Ele vai te dar paz, Ele vai te ensinar como lidar com funcionários, como lidar com pessoas. Ele vai te colocar em águas tranquilas. Ele não só vai te proporcionar águas tranquilas, Ele vai te ensinar a ter águas tranquilas. Mas aí vem uma coisa que é mais interessante. Primeiro, Ele promete presença. Segundo, prosperidade material. Terceiro, paz. Quarto, renovo mental. Refrigera a minha alma. Sua alma é sua mente. Refrigera a minha alma. O que é sua alma? Sua alma é suas ideias. Sua alma é a razão do teu salário. Eles pagam pela tua alma, pela tua mente, o quanto que você gera. A tua alma é a razão pela qual você tem um cargo de confiança. Porque você é um líder, porque você administra bem a tua mente, você sabe lidar com a tua mente, você sabe controlar o teu espírito. Quanto mais a tua alma está infectada, mais descontrole e menos produtividade você tem. Então, refrigerar a minha alma Ele não somente vai me trazer paz, mas Ele vai me trazer uma paz tão boa a ponto de conseguir refrigerar a minha alma, a ponto de que eu vou conseguir fazer um trabalho de 12 horas, chegar em casa e estender, passar às vezes 1 hora com a minha família, dormir 6, dormir 7, dormir 8, dormir algumas, e ainda assim acordar no outro dia e fazer melhor do que eu fiz no dia anterior. E tem gente que vai se perguntar, como que você consegue? Eu sou uma ovelha. Quando Ele me manda orar em línguas, eu oro. Quando Ele me manda jejuar, eu jejuo. Quando Ele me manda orar, eu oro. Eu sinto vontade de orar de madrugada. Eu sinto porque eu sei que não é comida, não é fome que eu estou. Eu não estou conseguindo dormir. É Deus falando, ora porque eu vou te dar paz amanhã. Mas ora agora. 4 da manhã, está virando de um lado para outro, está comendo, já não tem mais nada para comer na geladeira. Abre a geladeira, fica lá meia hora na frente da geladeira, só tem comida que você não gosta, só tem coisa velha, e você fica lá olhando, fica procurando, andando igual um zumbi na casa. E aí Deus falando para você, ora, seja ovelha, ora. Se você orar agora, eu te dou passos verdejantes amanhã. Se você orar agora, eu abro a sua mente para algo amanhã. Agora ora. Ok. Quinto, Ele promete direção, verso 3. Guia-me pelas veredas da justiça. Aí eu amo isso aqui, por amor do seu nome. Por quê? Porque um dos nomes de Deus, Êxodo 34:14 diz que um dos nomes de Deus é zeloso. Ou seja, um dos nomes de Deus é que Ele é ciumento. Ele é ciumento. Ele quer cuidar do que é dele. Esse é um dos nomes dele. Êxodo 34, verso 14. Agora, guiar pelas veredas da justiça é simplesmente Ele vai te direcionar, te ensinar o que fazer. Agora, Ele vai te ensinar o que fazer, não porque Ele te ama apenas, mas porque mesmo que Ele não te amasse, por amor do nome dEle, Ele tem que fazer isso. Por quê? Porque quantas vezes você lê na Bíblia, Deus usando profetas para darem avisos para nações que não serviam Ele? Lembra de Nínive? Nínive não servia a Deus, sim ou não? Sim, Nínive não servia, ou não servia. Nínive não servia. E Deus fala, se vocês não se arrependerem, Deus estava tentando guiar eles, mas eles não eram ovelhas. Só que mesmo assim Ele teve que fazer, por quê? Por amor do seu nome.
Por quê? Porque se Deus não garantir que toda a criação ouviu Ele dar direção, Ele não é mais Deus, porque o nome dele é zeloso. Então, se Ele trouxer alguém para esse mundo, e esse mundo nunca vê pelos sinais da natureza, ou qualquer outra forma, a direção do que é certo, meu Deus, isso aqui é profundo, eu não posso ficar com isso aqui, senão vou ter que entrar em Romanos 1. Se Deus não falar para todos o que é o certo, então Ele já não é mais Deus. Então, para Ele não ficar desmoralizado, Ele vai garantir que todo mundo que passar por aqui saiba o caminho. Eles podem não ter entendido que era Jesus, porque Jesus ainda não veio, mas pelo menos a existência de Deus eles sabiam. Romanos 1, 2, 3. Então, Deus, Ele vai garantir o quê? Direção. Qual que é a quinta promessa? Direção. Ele sempre vai te dizer o que fazer, mas, e isso não contradiz o que eu falei semana passada, porque Ele falou para Abraão, sai. Ele falou para ele sair. Ele era quem? Ele e a família dele, não os ajuntados, o sobrinho. Ele e a esposa, não os ajuntados. Então Deus falou, sai. Ele não falou, sai, leva Ló. E enquanto ele não se desfez de Ló, Deus não falou de novo. Já está na mensagem semana passada, é só ouvir lá. Se você entende isso, você nunca vai poder dizer o seguinte, que alguém caiu em pecado e Deus não falou com essa pessoa. A pessoa que caiu no pecado, Deus já tinha dado sinal para ela, foge, vigia, e ela caiu, Deus deu direção. Deus tentou guiar, ela não seguiu. Deus falou, vai por aqui, e ela não seguiu. Sexta promessa que Ele te faz, proteção. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara é simplesmente um pedaço de pau, que é um cacetete, que tu mete a porrada na cabeça do lobo, tu espanca o lobo, tu sacode. Irmão, há uma diferença entre lobo e cobra. Há uma diferença entre lobo e cobra. E eu acho que a diferença está clara nisso aqui. Lobos te atacam no vale, naquela fase ruim que você está na tua vida. Cobras te atacam no auge. Porque as cobras vêm de uma forma mais mansa, o lobo não. O lobo vem de uma forma mais feroz. Sabe? Todo mundo passa por uma fase de vale na vida. E Deus sempre vai garantir que Ele vai te proteger no vale dos lobos. O que é proteger no vale dos lobos? Daquelas pessoas enviadas pelo diabo para tirar proveito de você na tua fase frágil. Aquelas pessoas enviadas pelo Satanás para abusar de você e destruir você na tua fase frágil, naquela fase que Deus está te moldando, você está no vale. Quer dizer que Ele vai te proteger sempre? Não, se você não seguir Ele. Se você seguir Ele e continuar orando, o que falarem de você e você ainda está no tratamento, não vai te ferir. Ok. Veja, Ele não vai, tudo que o salmista fala não é o que Ele vai fazer. Não é. É o que Ele vai fazer se você for a ovelha, se você me seguir e obedecer o que eu estou falando, fique em paz, eu vou fazer isso, aquilo, mas obedece. Por quê? Porque senão você vai entrar num tratamento para a saúde, e aí vai ter um monte de invejoso falando de você, e o que eles falarem vai te atingir. Você vai falar, mas a tua palavra não diz que o Senhor vai me proteger? Vai me proteger se você obedecesse. O que eu falei? Ore em todo o tempo, orar sem cessar. Você tem que orar antes de entrar na festa, antes de sair da festa, tem que orar quando chegar lá, tem que orar no ambiente. Agora tu não ora, aí como é que eu vou proteger alguém? Que eu tenho a vara? Deus é fácil. Deus é fácil, meu irmão. É tomar lá da cara. Está entendendo? Deus não é uma coisa assim, ai meu Deus, vou fazer. Não, é fácil lidar com Deus, ok? Sétimo, Ele promete restauração. A tua vara e o teu cajado me consolam. Cajado é aquela parte encurvada que faz o quê? Você puxar ou levantar o que caiu. Agora, se precisa de restauração, quer dizer que caiu. Agora, caiu aonde? No vale da sombra da morte, na fase vulnerável. Sabe? Toda vez que alguém cai numa fase de vale da sombra da morte, onde você está vulnerável, Deus sempre tem cajado para te levantar, desde que você obedeça a voz dele. Volte para o meio da igreja, volte para o ministério, volte a dizimar, volte a ofertar. Se você voltar, eu te levanto de novo. Eu tenho poder para restaurar você que caiu, mas me obedece. Eu sou o pastor, você é a ovelha, você não tem que discutir comigo, só me obedeça. Volta para a igreja, volta para a tua casa, pega a tua mala, sai daquela casa, volta para o teu lar.
Volta para aquele emprego, pede perdão para quem você deu, volta para lá. Por quê? Porque eu não posso restaurar quem caiu, sendo que você caiu, não porque o diabo te atacou, porque eu te protegi do diabo, mas ele te caiu, ou porque eu não te protegi e você não me ouviu, e eu tive que deixar você vulnerável para você aprender a ouvir minha voz, ou porque você ouviu minha voz em uma, não ouviu na outra e caiu. Agora eu tenho que te restaurar, eu não restauro o que não caiu. Se caiu, veja, a razão pela qual o bom pastor foi atrás daquela uma ovelha, é porque aquela uma ovelha não ouviu a voz do pastor. Agora sabe o que eu acho interessante? Ele foi atrás dela, ela estava longe, mas ainda era dele. Toda pessoa que é de Deus, ela pode estar na boca de fumo, no crack, no bordel, pode estar fazendo qualquer desgraça. Se ela é de Deus mesmo, Deus dá um jeito, nem que seja enviar uma... Eu já atendi caso de pastor que eu soube do adultério porque ele pediu comida no quarto, serviço de quarto, e a atendente que levou comida, que trabalhava no motel, era da igreja. E era Deus falando para o pastor: volta! Nem que para isso eu tenho que enviar alguém até você. Meu Deus da glória. Agora, tu não acredita se você não quiser. Eu estou cansado de ver Deus colocar a gente certa no lugar errado, na hora certa, para a pessoa certa voltar para o caminho certo. Passou na boca, Deus falou: Deus mandou vir aqui para te pegar, mano. Bora para lá. Palha de palhaçada, vamos voltar para a igreja. Por quê? Porque se você ainda é de Deus, Deus garante que você vai ouvir a voz dele. Tem gente que não quer atender. Não é bom, irmão, você saber disso, que se você é de Deus, Deus manda alguém te buscar, seja no hospital, seja no shopping, seja na feira, seja na farmácia. Olha para alguém e diga para essa pessoa: quando você é de Deus, Deus dá um jeito de te alcançar, irmão. Ele manda alguém te alcançar na fila do mercado, na fila do shopping. Ele manda alguém, irmão, que não te conhece. Tu não espera. Ok. Vamos continuar. Oitava coisa que ele te promete. Ele promete para você honra. Honra. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Agora entenda isso. Aqui ele está falando numa época onde haviam leis que eram obedecidas ao pé da letra. Uma delas é: se o fugitivo entra no deserto e ele foge, e ele vê um pastor, se o pastor der abrigo para ele, o perseguidor não pode entrar dentro da tenda do pastor e matar ele. Lembra das cidades refúgios que a Bíblia vai falar? Era um sistema semelhante. A Bíblia vai falar de edificações que foram feitas para que ninguém pudesse entrar e matar o fugitivo criminoso. Então, se o fugitivo entrasse no deserto, fugindo, e o perseguidor entrasse, se ele achasse um pastor e pedisse abrigo e entrasse, o pastor deixava ele entrar, e o perseguidor tinha que ficar do lado de fora, olhando. E para demorar para ele não ir embora, ele preparava uma mesa, ungia a cabeça com óleo. E os perseguidores do lado de fora só olhando. E eles vieram para matar, mas quem veio para matar não sabia que estava vindo para ver a honra. Oh meu Deus, eu não tenho lugar que te dado um glória mais alto. Vieram para ver a morte, acabaram tendo que ver a honra. Porque quando você anda na voz de Deus, quando você obedece toda a palavra dele sem questionar, quem vem para te matar, na verdade estava vindo para ver o maior momento, o melhor momento, a maior fase, a fase mais produtiva da tua vida. Vieram como mal, mas Deus transformou em bem. Ok. Aí entra, qual que é o oitavo? Deus promete honra. Qual que é o nono? Livramento. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Agora, quando você ouve isso aqui, você pensa que ele está falando ainda da perspectiva de uma pessoa. Por quê? Porque o Salmo 23 é uma pessoa falando de como que Deus se relaciona com ele, na perspectiva de, veja, só para você entender, Davi é um pastor de ovelhas. Então Davi está falando que o que Deus vai fazer por ele quanto pessoa, é o que ele faria pelas ovelhas. Você entende isso? Então ele está falando: Deus faz por mim o que eu faria pelas minhas ovelhas. Mais do que isso. Por quê? Porque quando você ouve ele falando aqui: unges a minha cabeça com óleo, você pensa, qual que é a imagem que vem na tua cabeça? Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. A tua imagem é o quê? De uma pessoa que está recebendo o cálice, que está recebendo o óleo de um Deus. Vamos lá. Unges a minha cabeça com óleo. Então a imagem que vem na tua cabeça é o quê? Alguém sendo ungido por Deus. Mas não é isso, porque ele está falando da posição de ovelha. Não, mas quem é ungido é pessoas. Ovelhas também são ungidas. Se você perguntar para um pastor, principalmente se você for em Jerusalém, perguntar numa região onde a forma de pastorear é muito mais tradicional do que as modernas, qualquer pastor vai te dizer que ovelha, você viu no vídeo, né? É um animal burro.
Ô, irmão, não estou falando que você é burro, estou falando que nós todos aqui, em certa parte, somos burros. Não te ofende, irmão, eu estou me incluindo nisso. Não fica ofendido, eu estou me incluindo. Olha o tanto de burrada que a gente faz. Eu não vou falar para você, fale para alguém que está do teu lado, eu sou um burro, porque alguém vai falar, é bullying. E eu não estou falando bullying, eu estou falando uma declaração. Todos nós somos ovelhas, e a ovelha é um animal. Não quer dizer que ela é mau, tem um sentimento puro, mas não é inteligentinho. Se fosse tão inteligente, não precisava do Consolador. Se fosse tão inteligente, Deus não teria que mandar um auxiliador, um paráclito. Por quê? Porque se eu já sei fazer tudo, para que eu vou precisar de alguém que vai me revelar tudo? Das coisas que virão! Ah, pelo amor de Deus! Então, peraí. Então, se de fato ele unge a cabeça da ovelha, ele unge por quê? Eles ungiam, ou o pastor unge a cabeça da ovelha, porque a ovelha, porque é um animal desprovido de muita inteligência, tem a mania de enfiar a cabecinha, o focinho, onde não deve, e se tem ali cobra. Agora, qual que é o repelente natural contra a cobra? Óleo. O óleo, com boas essências, quando a cobra sente o cheiro, quando a cobra percebe o aroma, ela foge. Agora, pegue isso aqui. Ele fala que ele vai te proteger no vale da sombra da morte com vara. Vara é contra lobo. Aqui ele está falando de unção na presença dos inimigos. E a unção, o óleo, é contra a cobra. Porque Deus, Ele sabe tanto te proteger na tua fase vulnerável contra o lobo, quanto Ele sabe te proteger na fase do teu sucesso, onde você vai estar sendo honrado, mas vai ter muita gente querendo falar no teu ouvido, fazendo você se enfiar em coisa que não deve, muita gente vindo como cobra, espírito de tentação. Eu no teu lugar te dar um glória mais alto. E Deus sabe como te proteger de pessoas que vão vir contra você no vale e no sucesso. Ele sabe como te proteger de quem quer destruir você na tua fase vulnerável e de quem quer abusar de você na tua fase de honra. Roubar dinheiro teu, roubar teu prestígio, roubar tua honra. Mas para isso, tudo que você tem que fazer é o quê? Segue ele. A ordem que ele der, mandou entregar para alguém, mandou fazer, faça. Aliás, qual que é a nona promessa que ele faz? Livramento. 10ª promessa que ele faz: o meu cálice transborda. Anote, multiplicação. Porque se transborda quer dizer que tudo que tiver em volta será cheio. Pare e pense comigo, quantas pessoas à sua volta não seguem o pastor, mas porque você segue, estão recebendo. Meu Deus, me ajuda. Quanta gente que não presta, não vale, está recebendo por conta de alguém. Ah, mas eles não valem. Mas você está na brecha. Você está seguindo, porque você segue. Deus dá. Irmão, você tem noção que tem gente aqui dentro que Deus está prosperando a tua empresa por conta de você lá? Foi isso que ele falou para Abraão: se tiver um justo, se tiver 10, se tiver 20, se tiver 30, 35, você tem noção que tem gente onde você está, no teu, vou falar mais alto, você tem noção que tem gente que mora no teu bairro, que não entende, que foi entrar um crente ali, que diminuiu o crime, oh meu Deus, dá glória a Deus, diminuiu o homicídio, diminuiu o assalto, foi entrar uma ovelha lá. Irmão, levanta a mão e agradeça a Deus pelo fato de você ser ovelha. Quando você é ovelha, onde você entra, a paz entra, a prosperidade entra, o cálice se transborda, quem tiver em volta será cheio. Tem gente que acha que ele está conseguindo, ele não conseguia até tempo atrás. O que mudou? Foi que quando entrou um crente lá, entrou uma gente cheia do Espírito Santo, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, quando entrou uma família cheia de Deus, aí começou a diminuir o crime, começou a prosperar mais, começou a ter mais, começou a passar energia, passou esgoto, passou um monte de coisa. Nenhum prefeito fez nada daquela região, fizeram quando entrou um crente lá. Ah, você entendeu isso aqui? Irmão, se você não entende o que Deus faz na vida de quem segue Ele, você nunca vai ter razão para seguir Ele. 11ª promessa, são 12, que Ele te faz: vida abundante. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. Deus promete para você uma vida abundante nessa terra. E qual que é a 12ª promessa? Vida eterna, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou para sempre.
Se é para sempre, quer dizer que não é nessa terra, porque nessa terra não é para sempre na outra vida. Qual que é a casa do Senhor? É a morada de Deus. Então o que Deus vai te dar? Ele vai te dar tudo isso: vida eterna, vida abundante, prosperidade, descanso, paz, se você simplesmente segui-lo. Há 3 formas como Deus fala conosco. Ele fala como, primeiro, anote, ovelhas. Segundo, ele fala como amigos. E terceiro, ele fala como profetas. Eu estou falando em ovelhas, eu ainda vou entrar nos outros 2 e a gente termina. Ele fala com a gente como ovelhas, amigos e profetas. Então, quando ele fala como ovelha, qual que tem que ser a tua resposta para ele? Eu vou, eu faço, eu não discuto. E ninguém tem que ficar orando. Ai, mas vai. É só você olhar o cajado, a vara. Ele tem tudo que você precisa. Anote isso para você nunca esquecer. Obedecer a Deus fica mais fácil quando você conhece melhor a Bíblia. Obedecer a Deus fica mais fácil quando você conhece melhor a Bíblia. Porque quanto mais você entende do que Deus tem para te dar, você nunca vai ter dificuldade de abrir mão de qualquer coisa. Tempo, pessoas, dinheiro, esforço, suor, tudo. Eu não queria falar isso, mas eu vou falar, irmão. Eu não estou te chamando de irresponsável. Não estou. Mas, por favor, não me entenda por mal. Se tu está tendo dificuldade de obedecer a Deus em algo na Bíblia, em algo na tua vida, é porque tu conhece pouco a Bíblia. E quanto mais você conhece a palavra, mais você sabe da recompensa que Ele tem para te dar pela tua obediência. Simplesmente assim, tá bom? Então vamos recapitular. Deus quer falar conosco por 3 razões. Primeiro, Ele quer falar para te direcionar, e quando Ele fala para te direcionar, Ele fala como pastor e você responde como uma ovelha. Qual que é a forma de você responder? Obedecer. Aí tem a segunda forma como Deus fala conosco. Ele fala para nos revelar, e aí Ele fala para nós como amigo. Qual que é a segunda razão pela qual Deus quer falar conosco? Vamos recapitular? Primeira, você anotou. Ele fala conosco como ovelhas para nos guiar. Primeira, Ele fala conosco como ovelhas para nos guiar. Segunda, razão pela qual Ele quer falar conosco. Ele fala conosco como amigos para nos revelar. Veja, deixa para mim aí João 15:15 no jeito e Gênesis 18. Deixa no jeito, mas preste atenção nisso. Quando a gente fala de amigo, hoje a gente entende amigo por uma forma errada. Porque normalmente uma pessoa que é amiga tua, normalmente, se é amigo, ele é uma pessoa que não tem papa na língua para falar com você, fala de qualquer coisa. Ele é capaz de falar mal da tua esposa na tua frente, ou com você no telefone do lado dela. Fica quieto. E essa bruxa aí, só responde sim ou não, está do teu lado? Sim. Pode ficar quieto, né, irmão? Então, quando você tem um amigo, você tem uma pessoa que entra e sai de qualquer forma. Quando você tem um amigo, você tem uma pessoa que tem acesso a você de tal forma que o amigo não tem que ouvir palavra, ele te lê no olho. O amigo te lê no andar, ele te lê no levantar, no dar a mão. Ele te lê em tudo, porque ele tem intimidade. Mas essa ideia de amigo não se aplica para Deus, porque Deus exige reverência. Deus exige que você venha na presença dele com postura. Você não pode ir de qualquer jeito. Ainda que a gente tenha acesso com ele, devemos acessar esse acesso com ousadia. Ele exige reverência, postura. Não venha comigo falar de qualquer jeito. Só porque eu sou teu pai não quer dizer que eu sou teu irmão. E só porque eu sou teu irmão não quer dizer que você é meu irmãozinho chegado, não. Tu é meu irmão mais chegado, mas eu ainda sou Deus. Eu ainda sou dono da tua vida. Você deve a mim a tua vida. Me trate com respeito. Tenha intimidade, mas vigia. Esse é o problema, na minha opinião, das igrejas de comunidade. Elas ensinam tanto sobre intimidade com Deus que o povo perde respeito. E a Bíblia diz que Deus, Ele revela os seus segredos para aqueles que o temem, que reverenciam Ele. Qual que é a razão pela qual, por exemplo, quando eu entro na igreja, a gente fica de pé? Porque é a imagem do pastor que está chegando, é a representação de Deus. Da mesma forma, se quando Deus está falando com você em qualquer local, você não para de ouvir as pessoas, meu querido, Deus consegue perceber, e Ele leva a sério, quando você está orando e interrompe a sua oração para responder um WhatsApp. Ele percebe. Ele percebe quando você quebra um protocolo para fazer outra coisa,
E não vem com essa gracinha de que Deus me entende. Deus não te entende bolhufas nisso, porque Ele já disse: eu quero que você me trate com respeito, com ordem. Eu sou teu pai, sou teu amigo, mas para mim amigo não é ser uma pessoa irreverente. O que é ser amigo aos olhos de Deus? O que é ser? Vamos lá. Jesus disse o que é ser amigo. João 15, verso 15. Vamos ler aí todos juntos? Lê para mim, todo mundo aí. 1, 2, 3. Já não vos chamo. Jesus está simplesmente dizendo que o amigo ouve o que o resto ou o que os outros não sabem. O amigo para Deus, quem que é? Aquele a quem Ele conta segredos. Revelação. Que tipo de segredo? Todo tipo. Deus vai te revelar de coisas que Ele está fazendo no mundo. Deus vai te revelar. Quem estava aqui na pandemia lembra? Eu falei, eu não dei uma previsão, eu falei, vai acontecer isso. Vai começar a diminuir agora aqui esse mês e vai aumentar lá e vai aumentar lá, depois diminuir aqui. E batata. 2 semanas antes eu falei, vai começar a diminuir aqui, vai começar a aumentar lá. Deus vai revelando. Deus vai revelando para você o que passa na vida dos outros, o que está acontecendo com alguém. Ele quer te contar segredos, e Ele pode te contar segredos todo dia, sim, inclusive acerca da palavra dEle. Não quer dizer que Ele vai te contar uma coisa que você vai ter que reescrever a Bíblia. Pelo amor de Deus, a Bíblia está completa e ninguém põe um A e nem tira uma vírgula dela. Deus não vai te revelar como que, Ele não vai te revelar se Jefté sacrificou a filha dele ou não. Alguém vai entender isso aí. Ele não vai te revelar a cor da roupa de Jesus, pelo amor de Deus, isso é bobagem. Ele não vai dar esse, ele vai revelar o quê? Você não acabou de ouvir o Salmo 23? Você não ouviu a questão do óleo na cabeça? Você já tinha aprendido sobre isso? Não? Revelação. Se você estuda como o pastor faz e entende e analisa a ordem do texto, vale, vara, mesa, óleo, cobra, lobo, peraí, tem uma revelação, Deus. Segredos. Esses segredos Deus dá de várias formas, principalmente para quem busca de madrugada. A madrugada, ainda que ela seja importante para a oração, eu diria uma coisa essencial. A Bíblia, quando diz que eu amo aqueles que me amam e os que me buscam me encontrarão, ali está falando do contexto de ler isso da palavra. Por isso que eu vou dormir 3 da manhã, porque madrugada é quando Deus descortina o céu. Eu falo isso, você quer ser um bom pregador? Acorda um pouquinho mais tarde, mas vira à noite na madrugada. Por quê? Porque Deus já falou, é na madrugada que eu descortino, é na madrugada que eu te faço abrir a Bíblia e entender coisas que você já lia, mas eu te faço lembrar de versos, eu te faço juntar e te faz lá tudo que está aqui, e não é invenção, eu vou te dar provas para que você comprove o que eu te falei. Eu vou te falar uma coisa que é rapidinho, só para você entender o que é isso. Isso é importante isso. Então você não vai falar, nossa, que grande pregador você é, que aquela pessoa prega muito, deve estudar muito. Não, nem necessariamente. Por quê? Porque é uma questão na madrugada. Agora, não queira ficar me perguntando por quê, porque isso é uma revelação que eu vou querer entender no céu. Deus não conta todos os segredos. Deus vai contar segredos? Sim. Todos? Não. Põe na tua cabeça, foge desse povo que Deus me falou que está acontecendo na tua vida. Você está com isso aí porque tu não perdoou alguém. Aí tu fica cacucando na tua cabeça, mas quem que eu não perdoei, Jesus? Quem? Só se foi aquele filho de Satanás, que eu não chamei de filho de Satanás, eu chamei de filho de outra coisa. Larga a mão de graça, que passou assim em mim, eu falei, eu falei, meu Deus, eu sou crente. Quem que eu tenho que perdoar? Quem que eu tenho que perdoar? Se Deus for te revelar tudo, para que você vai precisar de fé? Deus vai revelar segredos, todos? Pelo amor de Deus, não. Tem coisa na tua vida que Ele não vai revelar o que Ele fez. Eu acredito que tem coisa na tua vida que Deus vai revelar com os anos. Eu acredito que tem coisa que Ele vai te revelar daqui 30 anos que Ele fez hoje, você só vai poder entender agora. Isso é bíblico. Se você entender isso aqui, que Deus quer te contar segredo, você vai lembrar de um caso simples. Quer ver? Põe para mim rapidinho, Gênesis 18. Eu vou ler só o início do texto, tá? Aí o Senhor Deus disse a si mesmo: não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Só isso que eu quero ler. Esse texto fala do quê? De quando Deus fala da sentença que Ele vai aplicar em Sodoma e Gomorra. Olha o que Ele falou para Ele mesmo: eu não vou esconder de Abraão o que eu vou fazer. Por quê? Porque Deus teve Abraão por amigo.
Tiago 2, verso 23, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Quem que é amigo aos olhos de Deus? Quem eu conto segredo. Se eu falo com você segredo, eu espero que você responda o segredo que eu te contar de uma forma. Vou te falar qual. Quem está sendo abençoado, diga amém. Amém. Isso aqui é caldo grosso, irmão. João 8, verso 56, Abraão, vosso pai, palavras de Jesus, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Jesus está falando: Abraão, ele viu o meu dia da minha vinda, não da minha segunda vinda, mas da minha primeira vinda. Ele viu o meu dia e se alegrou. Quando que ele viu o meu dia? Quando ele estava subindo com Isaac. Isaac viu o machado, o cutelo, ele viu a lenha, ele perguntou: pai, cadê o cordeiro? A resposta de Abraão: Deus proverá para si, não é para nós, Deus proverá para si. Se você sabe bem, se você estuda, você sabe, no lugar onde Abraão sacrificou Isaac, foi no mesmo lugar onde Cristo foi crucificado. Mesmo local, na era de Araúna, o mesmo local onde Davi sacrificou, mesmo local. Por quê? Porque Abraão subindo, ele viu, Deus proverá para si o cordeiro, para si, não para nós. Ele proverá para si. Por quê? Porque Deus deu para Abraão uma visão de Cristo sendo sacrificado ali, e ele falou: eu vejo um cordeiro nas entrelinhas, eu vejo um cordeiro sendo sacrificado aqui, esse cordeiro é de Deus, não é nosso. Não é isso que ele disse, mas é isso que ele deixou a entender, e é isso que Jesus comprova. Moisés, a Bíblia diz, Moisés viu Deus face a face, fala, vamos lá, Êxodo 33, verso 11, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer falava a seu amigo. O que Moisés escreveu? Êxodo, Gênesis, Êxodo, todos os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco ele escreveu. Foi Moisés quem ouviu Deus dizer: escreve. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma vazia. Tu não viu? Eu estou falando do que eu ouvi, do que eu fiz. Escreve. E a terra era sem forma vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz, houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Agora imagina, olha para mim, agora eu te pergunto, para você nunca falar essa bobagem: ah, mas era Moisés, mas era Abraão. Ô cabeção, eles não tinham o Espírito Santo dentro deles, porque eles não haviam nascido de novo. O Espírito Santo vinha e ia. Por quê? Porque o Espírito Santo não podia morar numa pessoa que ainda não havia sido redimida dos seus pecados. Foi quando Abraão pecou, quando Adão pecou, que o Espírito de Deus se separou de Adão. Então, para o Espírito voltar e ficar dentro de alguém, esse Espírito tem que estar vivo, não pode ficar morto. Como é que tem que estar vivo? Se alguém igual a ele morreu, vai ser pecado. Então, peraí. Se Deus falou com eles, o Espírito não estava sobre eles, de hoje está sobre nós e em nós. Eu já falei isso aqui, ele está sobre nós e em nós, e a mão do Senhor veio sobre, e o Espírito do Senhor veio sobre Ezequiel, e o Espírito do Senhor veio sobre fulano, e o Espírito do Senhor veio sobre fulano. Por que veio? Porque ele vinha, profetizava, falava, depois Deus ia embora. Aí hoje Deus tem um lugar para ele chamar de casa. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela para ti, não para você. Para de falar para você, respeita a Deus. Se no português tem ti, tem Senhor, respeita a Deus, chama Deus de ti. Para de palhaçada. Quanto mais respeito você tem para Deus, mais Deus se alegra com você e mais ele te revela de coisas dele. Para de palhaçada. Aí então, se Deus falou com eles e eles não tinham Espírito dentro deles, imagina eu e você, que a gente tem o Espírito de Deus dentro da gente e nós somos templo do Espírito Santo. Então peraí, agora vamos lá, peraí, não quer dizer que Deus vai te falar mais uma vez de coisas como, por exemplo, escreva aí, escreva o livrinho que eu vou te falar, o que estava escrito no livro do profeta que ele comeu, você entendeu, né? Vamos parar de falar palhaçada. O que João diz? Apocalipse, vamos lá, Apocalipse 23, do 18 ao 19, ele deixa claro: maldito aquele que arrancar qualquer coisa desse livro ou pôr, ele está perfeito. Deus não vai ficar te falando, meu irmão, se a filha de Jefité foi sacrificada ou não. Não inventa essa história não. Foge desse povo, desses bandos de judeu aí, vai largar essa palhaçada. Mas Deus vai te revelar coisas que estão na Bíblia, mas o entendimento não foi dado corretamente. Por isso que eu falo que se você quer aprender e ensinar, você tem que usar a revelação, porque Deus vai te falar: leia o texto de novo, agora vá no outro texto, agora leia de novo. Aí alguém fala: mentira, olha bem para a minha cara, aquela pessoa de quem você leu o livro, de comentário positivo, expositivo, você sabe que aquela pessoa um dia precisou ouvir isso de Deus?
Ou você acha que Deus sentou e falou isso com eles? Aí você fala, não, mas eu não achei nenhum livro expositivo. Mas quem escreveu o livro teve que ouvir de Deus. Tem coisa que eu falo aqui, a pessoa fala, mas eu não li isso no documentário do Champlain. Eu não li isso no documentário. Aí eu falo, mas quem ensinou para ele? Não foi Deus? Deus me deu uma outra versão. Está dentro da mesma. Deus sentou com a pessoa e fala, escreve. Escreve teologia sistemática. Deus falou. Como que é a revelação? Deus vai te impulsionando, lê tal verso, volta, lembra, pá, junta, anota, compara, entenda, ok? Agora, eis o ponto que eu quero chegar. Eu ainda vou falar sobre o último, mas é esse o ponto mais importante. De tudo que eu falei, esse aqui para mim, isso é o mais importante. Se Deus quer falar para a gente como amigo, você tem que entender que, biblicamente, Deus fala como voz de trovão? Sim. Sempre? Não. E eu acredito que quando você lê na Bíblia que Deus falou com Moisés, com Abraão, com Noé, não foi desse jeito que você está ouvindo, com aquela voz de Cid Moreira, porque se fosse audível, eles não precisariam de fé, e eles precisaram de fé, por isso que estão na galeria dos heróis da fé, porque Deus pode falar audível como voz de trovão, pode, mas Deus também pode falar no teu coração a ponto de você precisar ter fé, porque se precisa de fé quer dizer que pode ser que não é. Não. Semana passada, vem cá, semana passada, adivinha quem é? Se eu chegasse para essa voz com o Fabinho nunca, agora que ele sabe que eu posso fazer essa voz, se eu chegar para ele e falar, Fabinho, adivinha quem é? O Fabinho vai falar, é o pastor. Aí eu falar, é o menino coijudo, dá uma espiritiririca nele. Agora, peraí, ouça isso, quando você ouve, por que eu estou falando isso aqui? Fica aqui, porque muita gente, quando a gente fala de ouvir a voz de Deus, ele pensa que antigamente na Bíblia, os heróis da fé ouviram Deus dessa forma, audível. Eu não estou dizendo que ele nunca falou, eu acredito que ele falou, mas sempre, não. Por quê? Porque se ele falasse assim sempre, eles não precisariam de fé, porque você precisa de fé, para quando você não tem certeza de quem é a voz, aí você pede um sinal. Se Deus falasse o tempo todo, obrigado, no teu ouvido de forma audível, eu não, pelo amor de Deus, eu não duvido que ele fala, eu creio. Eu já vi testemunho de gente falando que pegou o telefone e era uma voz do outro lado que falou, eu não duvido, pelo amor de Deus, para de querer me, eu não duvido, não edito o que eu falei, eu não duvido, mas eu creio. E quando Deus falou para Noé da arca, Deus não falou, Noé, construa a arca, não. Por quê? Porque se ele foi divinamente avisado e pela fé, foi porque pela fé ele ouviu e ele E a mesma coisa com a gente todo dia. Ele fala algo e a gente tem que falar, mas Vou te dar um texto aqui só para você ler rapidinho. Juízes 6, verso 17. Diz assim. Eu estou na página 11, a gente termina na página 15, é rápido. Gideão respondeu, se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova de que és tu mesmo que está falando. Deus, agora olha interessante, se você ler esse texto, você vai ver que o anjo apareceu e Gideão viu, mas Gideão pediu 2 sinais para Deus, me mostra que é o Senhor mesmo que está falando. Se ele pediu 2 sinais, quer dizer que ele não tinha certeza se era a voz de Deus. Se ele não tinha, e ele está na galeria dos heróis da fé, quer dizer que tudo leva a crer que Deus falou com ele e não falou, e pela fé ele. Quando Deus fala para você como amigo, terminando, qual que é a resposta que você tem que dar para Deus? Diz aí para alguém que está do teu lado, creia. Deus quer falar conosco por 3 razões. Primeiro, como ovelhas para nos guiar, como amigos para nos revelar. Quando ele fala para você como amigo, você não pode ter dúvida da voz que falou. Se você precisar pedir confirmação, peça. Isso aqui é a mensagem de semana que vem, vou te falar sobre confirmação.
Mas você tem que crer que aquela voz que falou para você, vá para tal lugar, faça aquilo, vá em tal pessoa, ligue para tal pessoa, faça. Agora, o último é esse. Deus quer falar para nós como profetas. Primeira coisa, vamos lá. Ele fala conosco como ovelhas para nos guiar. Ele fala conosco como amigos para nos revelar. E quando Ele revela o que Ele vai fazer, o que vai acontecer, ou o que está acontecendo, você tem que crer no que ouviu. Crendo que ouviu. Tem alguns de vocês que Deus está te falando faz tempo, faça isso, isso e aquilo. Porque você não sabe como fazer, mas faça. E você está sentindo de Deus, eu tenho que fazer algo. E é Deus falando, faça. Não fica duvidando não vou te mandar nenhum profeta. Estou falando, faça. Faça isso, faça aquilo. E você faz. Aí tem a terceira questão, Ele fala conosco como profetas para nos usar. Agora, eu não vou entrar muito nisso, para não te causar dúvidas sobre o que é ministério de profeta, dom de profeta e profecia. Porque ter o ministério de profeta não quer dizer que você é profeta. E só porque você profetiza não quer dizer que você é profeta. Aos olhos nus, dá uma certa confusão? Dá, mas é simples de você entender. Todos foram chamados para pastorear e evangelizar alguém, mas não todos, mas isso não quer dizer que todo mundo foi chamado para ser pastor ou evangelista. Mas não quer dizer que você não vai evangelizar alguém. Deixa eu tentar te dar um exemplo bem esdrúxulo. Gente, esse exemplo que eu vou dar é esdrúxulo. É esdrúxulo, tá? Vou dizer de novo, é esdrúxulo, é horrível, mas é o que mais se parece. Todo mundo pode cozinhar, mas nem todo mundo tem dom para ser cozinheiro. Todo mundo pode profetizar, todo crente pode profetizar. Deus quer que todo crente profetize, mas nem todo crente tem o dom da profecia, e nem todo mundo que tem o dom da profecia tem um ministério profético, que é diferente, né? Em suma, o ministério de profeta é quem prega, ensina, faz sinais e revela. É essas quatro. Agora, Deus quer que todos nós profetizemos. E em alguma fase, Deus falou algo para você sobre alguém. Ele está falando com você esse ano sobre alguém. E você sentiu de falar algo para alguém, mas você não falou porque você achava, é coisa da minha cabeça. E Deus estava falando, eu estou falando para você uma palavra para você falar para essa pessoa. Por exemplo, um dia, eu no meu devocional, diferente do que muita gente faz, que só fica em Salmos e Provérbios, eu vou para toda a Bíblia, e eu li, e Jesus disse para Pedro, para João, para Judas, o que tiveres que fazer, faça logo. Fim da tarde alguém me liga desesperado, Deus me trouxe a palavra rápida, e eu falei sem pensar, o que tiveres que fazer, faça logo. Aí eu, meu Deus, eu li isso, mas eu não, por quê? O que é profecia? Anote, rapidinho. Profecia é uma palavra de encorajamento inspirada por Deus. Profecia é quando você sente de falar algo para alguém e você fala para essa pessoa e fala, eu não sei porquê, mas desde que eu acordei, Deus me deu uma palavra hoje para você, a palavra é vitória, ou a palavra é paciência, ou a palavra é calma. Detalhe, profecia nunca é palavra ruim. Se é palavra ruim, não é profecia. É outra coisa, mas não chama de profecia. Profecia não humilha ninguém, não expõe o pecado de ninguém. Profecia, ela exorta. O que é exortar? Exortar não é bater. Exortar não é, se precisar falar comigo, me exorta, como se o senhor precisar dar uma bronca em mim, dá uma cacetada em mim. Não é isso. Exortar é animar, é incentivar, é levantar. O que significa exortar? Construir, levantar. Exortar, estimular, animar, edificar, construir, consolar, acalmar. Profecia é uma palavra que Deus dá para você, não por leitura da palavra, mas por inspiração divina. E essa palavra é para você animar, consolar ou levantar alguém. E do nada você vê essa palavra. E Deus está falando com você faz tempo sobre alguém, e você não está entendendo o quê? Deus, se Ele te deu uma palavra e você não entregou, eu duvido que Ele vai te dar mais uma. Quer que Deus fale com você? Tudo que Deus te falar, entrega. Agora, eu não estou falando de entregar sentença, não, porque isso não é profecia. Mas quando Deus te fala, ore por fulano, e diga para fulano que vai dar tudo certo, diga. Não é porque você quis, Deus te falou para falar algo para alguém. Você está no mercado às vezes, Deus te olhou e falou, você chama uma pessoa e fala, querida, eu não sei porquê, mas Deus me incomodou para te dizer isso. Não sei porquê, mas Deus me incomodou. Pense nisso rapidinho. Estamos terminando, 3 minutos. Mas eu pergunto, você está sendo muito abençoado aí, diga amém.
3 minutos eu termino. Números 11, do 24 ao 29, anote para você ler em casa. Números 11, do 24 ao 29. Não precisa, eu não vou ler. Deus pega 70 homens para ajudar Moisés na sua missão, e Deus coloca o Espírito que estava em Moisés sobre 70. E a Bíblia diz que quando o Espírito veio, eles começaram a profetizar. Aí a Bíblia diz de forma clara, e nunca mais profetizaram. Deus prometeu para Joel, e cumpriu-se no dia de Atos 2, o quê? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonhos, vossos velhos também, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Profetizarão quem? Sobre toda a carne. Todos podem profetizar, e Deus quer que todos profetizem. Agora, o que é profetizar? Só para a gente entender isso aqui. Profetizar, anote aí, primeiro, todos podemos profetizar, todos. Segundo, profecia não é manipulação. Qual que é o terceiro mandamento? Não usar o nome de Deus em vão. Aí o que você pensa? Que não é para usar o nome de Deus em palavreado. Vamos falar a verdade? Não é isso que o texto está dizendo, apesar que é errado. Não é isso que o texto está dizendo, mas apesar que é errado. Palavra vão vem de vaidade, egoísmo. Usar o nome de Deus em vão é você dizer, assim diz o Senhor. Ele não disse nada, cala a boca. Você está querendo profetizar para a pessoa fazer o que você quer. Assim diz o Senhor, cala a boca, ele não falou nada, é a tua carne. Eu vou curar a tua filha e Deus vai matar ela. E aí? Quantas vezes a gente já não viu isso? Eu estou curando fulano, vou dar vida para ele, cala a boca, Deus não falou nada. Mas se aí alguém vem e fala uma profecia, Deus me diz para você que vai dar tudo certo, fica tranquilo que vai dar tudo certo no final, e a pessoa morre. Se foi profecia mesmo, deu tudo certo, sabe por quê? Quem sabe aquela pessoa que morreu não era alguém que estava afastado e agora se converteu e agora está com Deus? No final deu tudo certo? Deu tudo certo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque Deus quer te usar para profetizar para alguém, da tua casa. O que é profecia? Vamos lá, não é manipulação. Ezequiel 22, Jeremias 23, anote aí, Ezequiel 22, Jeremias 23, você vai ler de Deus falando para os profetas, digam para esse povo que está falando em meu nome, para calar a boca, fechar, sossegar o facho aí. Isso é na minha versão, nova tradução, Manuel Ferreira de hoje, né? Mas, repreenda eles, manda eles falar. Eu não mandei falar isso não, no cativeiro, eu mandei vocês para o cativeiro, vocês vão ficar aí um bom tempo. Mas eles estão falando que foi para fim, não foi para fim não. Eu mandei vocês aí para vocês se casarem, multiplicarem, terem filhos. Por quê? Porque eu mando vocês para o melhor, não para o pior. Todas as coisas vão cooperar para o bem. Eles estão dizendo que é mal, isso aí não é profecia não, porque a profecia vem para fazer bem, não vem para fazer mal não. 1 Coríntios 14, verso 1 ao 3, põe aí para mim. Lê para mim toda a igreja, 1, 2, 3. Segui o amor. Verso 2, continue. Verso 3, mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que significa a palavra edificar no grego? Construir, levantar, pensa num prédio. Exortar não é bater, é aviso sim, mas é aquele aviso delicado, é aquele aviso que, vacine-se, Deus permitiu a vacina vir? Vacine-se, vai fazer bem, está entendendo? É aquela palavra que vem para te construir, para te animar. Então vamos lá, edificar, construir, exortar, estimular, animar. Profecia não é para deixar ninguém para baixo e humilhar, é para estimular, é para animar. Então o que é a profecia? É uma palavra que Deus te dá para você entregar para alguém, e assim terminamos. E essa palavra vai levantar essa pessoa, vai incentivar ela, vai animar ela. Por exemplo, um dia o nosso bispo pousou numa cidade, e no pouso, o trem de pouso do avião dele
Não abriu. Foi rastejando. Um avião pousando, rastejando, raspando, pega fogo. E uma faísca explode. Morte imediata. Na mesma hora de madrugada, estava voltando dos Estados Unidos para o Brasil, o bispo Primaz. No outro dia ele chega e ele fala: essa madrugada era mais ou menos tal hora, Deus me tirou o sono no avião. E Deus me falou: ora por fulano. E eu orei por você. Na mesma hora ele começou a chorar, meu pai. E o bispo falou, e Deus me falou: ora, mas diga para ele quando você chegar que vai ficar tudo bem. Porque eu dei um sinal. Na outra semana tinha um processo a ser julgado, e o diabo deu um susto, e Deus deu um livramento, e Deus, no meio do oceano, voando, falou para um servo: ora, mas quando chegar lá para ele, diga que vai ficar tudo bem, porque tudo já ficou bem. Na outra semana ia ter um julgamento, e ainda assim teve um atentado de morte de Satanás. E a gente não só ficou em paz porque Deus fez alguém orar pelo livramento, mas Deus disse para alguém: diga para essa pessoa que vai ficar tudo em paz, vai ficar tudo bem. Agora eu te pergunto, quantas vezes Deus falou com você acerca de alguém e você não falou porque você achou que era coisa da tua cabeça? E Deus falou: ligue para fulano ou mande uma mensagem e diga: eu não sei o que está acontecendo, mas eu senti de Deus de te falar isso. Semana que vem a gente continua, mas o ponto que eu quero terminar e fazer você entender é: se eu digo para você, avise isso para fulano, e você não avisa, eu não vou mais falar para você na medida que eu falei. Da mesma forma eu acredito piamente, por experiência. Eu não estou falando fundamentado na Bíblia, eu estou falando por experiência. Que a gente tem que julgar algumas coisas que Deus faz para entender que são legítimas. E Deus muitas vezes deixa de continuar falando com você, porque uma palavra que Ele te deu, você entregou para alguém. E Ele está esperando você desentalar essa palavra aqui, para que Ele te dê outra. Então, se Deus te falou para falar algo para alguém, e essa palavra não é de terror, não é de medo, é uma palavra boa e você sabe que é de Deus, diga, porque Deus fala conosco como profetas, e Ele se revela a nós para nos usar, para alguém ser levantado, ser incentivado e ser consolado. Se a palavra traz medo, traz paz, pode ser qualquer outra coisa, menos profecia. Se você entende isso aqui, e de fato Deus hoje abençoou muito você, dá um aplauso bem forte para Jesus.